Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. A história de hoje fala sobre uma reviravolta gigante na vida de Bruno. Ele era casado com Patrícia, mas ele preferiu a bebida alcoólica do que seu casamento. Ninguém imaginaria o que aconteceria com Bruno, e a reação de Patrícia foi surpreendente. Fique com a gente até o final para conhecer a história de Bruno e de Patrícia. Deixe sua opinião nos comentários. Bruno era um rapaz muito responsável. Ele trabalhava em uma empresa de telemarketing, e ele era muito bem-sucedido em sua carreira. Ele recebia um bom salário, e era muito admirado e querido pelos seus colegas de trabalho. A família de Bruno também gostava muito dele, e sempre o apoiava em suas decisões. Conforme Bruno foi avançando em sua carreira, ele conheceu Patrícia, que era uma bela mulher que trabalhava em um salão na cidade. Eles se conheceram quando Bruno estava tentando negociar planos de operadoras de celular para Patrícia. Foi amor à primeira vista, e eles começaram a manter contato um com o outro. Bruno gostava muito de Patrícia, e ela também gostava muito dele. Conforme eles foram se conhecendo, eles se apaixonaram um pelo outro, e em questão de pouco tempo, começaram a namorar. A relação dos dois era muito equilibrada, e eles se davam muito bem. Mesmo quando Patrícia ficava estressada por conta da TPM, Bruno sempre conseguia acalmar ela. Poucos meses depois, os dois já estavam morando na mesma casa. Em questão de poucos anos, Bruno e Patrícia se casaram, e todos os amigos e conhecidos aprovaram muito essa relação. Era um relacionamento quase perfeito, porém havia uma característica em Bruno que fazia com que Patrícia ficasse muito entristecida. Infelizmente, Bruno era um alcoólatra. Na sua época de juventude, Bruno foi muito influenciado por seus amigos, e eles fizeram com que Bruno se tornasse um viciado em bebida alcoólica. Ele sempre passava pelo menos uma hora de seu dia no bar com seus colegas, e Patrícia detestava quando ele chegava em casa com hálito de cachaça. Ela brigava muito com ele, mas ele sempre ouvia quieto, e prometia que iria parar. Porém, em questão de poucos dias, Bruno já estava no bar bebendo novamente. Patrícia começou a ficar desesperada, pois pensou que isso poderia significar o fim de seu relacionamento. Ela não aprovava esse hábito de Bruno, porém, mesmo assim, gostava muito dele, e não queria desistir de seu relacionamento com ele. Patrícia então decidiu que ela precisava conversar com alguém sobre isso, e foi até a sua colega de trabalho do salão, chamada Lucília, para comentar sobre a situação em que ela estava. Lucília ouviu tudo o que Patrícia tinha a falar, e também ficou chateada por saber que a amiga estava em uma situação tão deprimente. Lucília disse que Patrícia deveria fazer com que Bruno escolhesse. Ou era o namoro com Patrícia, ou era a bebida alcoólica com os amigos. Patrícia decidiu ouvir o conselho de Lucília, e separou um dia para conversar com Bruno. Ela aguardou que ele chegasse em casa, porém ele estava demorando demais. Infelizmente, Patrícia sabia que Bruno estava no bar, como de costume. Porém dessa vez ele estava demorando ainda mais. Ela aguardou, já ficando mais impaciente a cada minuto que passava. Quando Bruno finalmente chegou em casa, Patrícia percebeu que ele havia bebido muito. Ela então ficou com muita raiva, e disse a Bruno que eles precisavam conversar urgente. Ela então fez uma grande pergunta, que Bruno não esperava que ela fosse fazer. Ela perguntou se ele escolheria ela ou escolheria a bebida. Bruno ficou sem reação por alguns momentos. Ele mal podia acreditar no que acabou de ouvir. Ele se sentou em uma cadeira, e começou a pensar. Depois de alguns minutos, ele olhou bem para o rosto de Patrícia, e disse em voz baixa que escolheria a bebida, já que a bebida não fica brigando e gritando com ele. Patrícia não acreditou no que acabou de ouvir, e ficou em lágrimas. Ela disse que o casamento estava acabado, e que ela iria se mudar amanhã de manhã, e levaria todas as coisas dela. Bruno foi dormir logo em seguida, pois ele estava bêbado e estava com muito sono. Ele achou que era só mais uma das várias brigas que Patrícia fazia com ele. Porém, as coisas não aconteceram como Bruno esperava.
Assim que Bruno acordou, ele notou que havia algo de errado. Patrícia não estava em casa. Por mais que Bruno procurasse, ele não encontrava Patrícia, e foi aí que ele notou que as coisas dela também não estavam lá mais. Finalmente ele se lembrou da briga que teve no dia anterior, e se lembrou do que ele havia dito. Ele estava bêbado na hora, e não havia pensado muito bem antes de dizer o que ele disse. Bruno ficou profundamente deprimido, ele havia perdido a mulher que ele amava por conta de seu vício. Ele não soube valorizar quem sempre valorizou ele. A bebida já tinha trazido prejuízos demais para a vida de Bruno, e ele então tomou uma decisão grandiosa em sua vida. Ele prometeu para si mesmo que nunca mais beberia nenhuma bebida alcoólica em sua vida. Ele foi até o armário, e pegou as garrafas que ele havia escondido dentro de casa, e jogou todas fora. Ele ligou para seus amigos, e disse que estaria parando de frequentar o bar, e que ele não iria mais beber com eles. Seus amigos ficaram bravos com Bruno, mas ele não se importava, ele sabia que precisava colocar um ponto final nisso. Depois de ter feito todas essas coisas, Bruno foi até a casa de Lucília, pois sabia que Patrícia estaria lá. Ele vestiu sua melhor roupa, e usou o perfume que ele sabia que Patrícia adorava. Bruno foi até o apartamento de Lucília, e tocou a campainha. E foi aí que ele percebeu que ele estava certo. Quem atendeu a porta foi Patrícia, com uma expressão muito triste em seu rosto. Bruno explicou tudo o que ele fez de manhã, e pediu o perdão de Patrícia. Ele queria reatar o casamento, e que tudo voltasse a ser como era antes. Mas Patrícia não parecia estar convencida da mudança de Bruno. Ela ainda estava com uma expressão muito triste em seu rosto. E foi então que Bruno disse algo que conseguiria mudar a sua situação. Ele perguntou para Patrícia o que ela queria que ele fizesse para provar seu amor. Patrícia ficou surpresa com essa pergunta, e pensou bastante antes de responder. Depois de muita reflexão, Patrícia olhou bem para Bruno, e disse o que ele precisaria fazer. O que será que ela tinha pensado? Patrícia pegou nas mãos de Bruno, e disse que, se ele quisesse realmente que o casamento voltasse a ser como era, ele precisaria ir junto com ela toda semana na igreja, para ouvir a palavra do Senhor. Patrícia sempre foi muito religiosa, e ela queria que Bruno também se tornasse uma pessoa religiosa. Ela acreditava que o alcoolismo de Bruno era por causa da falta de presença de Deus na vida dele. Depois de ouvir o que Patrícia disse, Bruno concordou sem pensar duas vezes. Ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para reconquistar a confiança de Patrícia. Após ver que Bruno estava determinado a fazer o que ela pediu, Patrícia finalmente perdoou Bruno, e eles voltaram para casa juntos. Patrícia agradeceu bastante por toda a ajuda de Lucília, e agora, ela estava muito contente com a situação em que estava vivendo. Bruno e Patrícia passaram a frequentar a igreja todos os sábados, e juntos, eles aceitaram a palavra de Deus em suas vidas. Bruno nunca mais voltou para o alcoolismo, pois agora ele tinha percebido que não precisava mais disso. Ele tinha uma vida ótima, e tinha ao seu lado alguém que realmente o amava. Juntos, Bruno e Patrícia seguiram suas vidas juntos, sempre com um apoiando o outro. Após alguns anos, eles finalmente tiveram uma filha, e concordaram que seu nome deveria ser Mônica. Eles formaram uma família muito alegre e amorosa, e Mônica cresceu em um ambiente repleto de felicidade, e com pais que deram muito amor e carinho para ela. E assim se encerra a história de Bruno e de Patrícia. Ela mostra que o poder do amor pode remover grandes obstáculos da vida. Deixe nos comentários o que você achou das atitudes de Bruno. Você acha que ele deveria ter sido perdoado? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!